Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Bruna. Eu sou estudante do curso de Letras Português na Universidade Tecnológica do Paraná. Esse vídeo se refere a uma das propostas realizadas pela matéria de Prática e Ensino em Produção Textual. Como tema, eu trouxe o gerativismo. O gerativismo, que é uma corrente de estudos linguísticos criada em 1957 pelo Noam Chomsky. Noam Chomsky, que é esse carinha super gente boa, que tá aí na tela de vocês, que nasceu em 1928, ele ainda está vivo, nos Estados Unidos. Ele é filho de pais judeus que acabaram fugindo da Rússia, naquele período em que o Alexandre II foi assassinado, então por medo eles acabaram fugindo. Talvez isso tenha alguma influência na formação do Chomsky. Chomsky, que é um crítico político, também é um grande linguista e um filósofo. Ele é o criador do gerativismo, como eu expliquei para vocês, e como início dessa criação, ele teve uma crítica ao modelo behaviorista. O behaviorismo, que acreditava que a linguagem humana era um condicionamento social. Então, o que os meus pais falavam para mim, eu simplesmente repito. Esse estímulo acaba criando uma repetição e, por fim, um hábito. Então, a linguagem humana nada mais era do que um hábito para os behavioristas. Obviamente, o Chomsky não gosta dessa conceituação e acaba trazendo a criatividade humana como pauta para fazer essa crítica severa aos behavioristas. A criatividade humana nada mais é do que essa nossa capacidade de formular novas frases, de formar novas palavras. O que eu digo aqui para vocês não é porque eu escutei dessa mesma forma. Obviamente, eu já escutei essas palavras, mas não nessa colocação das frases. Conseguem entender? Assim como a palavra twittar, um exemplo do nosso cotidiano. A palavra twittar, ela foi criada, antigamente ela não existia, então ela foi criada. Nós temos essa capacidade. Então, se nós fôssemos apenas papagaios que repetíssemos o que havia sido dito algum dia a nós não teríamos essa capacidade. Outra capacidade que o Chomsky traz para nós como conceituação é a faculdade da linguagem, que é a nossa capacidade de falar e entender uma língua natural. Ela é inata, ela nasce conosco. Obviamente, nós precisamos de estímulos, nós precisamos colocar ela em prática, né? Nós precisamos disso, que nós estudamos em aquisição da linguagem, mas ela é completamente inata e de domínio humano. Somente nós, os animais não conseguem e não têm essa faculdade da linguagem, tá bom? Outra conceituação é a gramática transformacional. Para falar dela, eu preciso explicar para vocês que falar de gerativismo não é falar só de Noam Chomsky. Não é somente o Noam Chomsky que contribuiu para o gerativismo. Então, não podemos criar essa conceituação, esse pensamento em nós de achar que falar de gerativismo é igual falar de Noam Chomsky. Existem outras perguntas que precisam ser feitas, outras respostas que precisam ser feitas, e não é somente o Chomsky que consegue responder isso ou falar isso, tá? A gramática transformacional, ela basicamente explica para nós que existe uma estrutura profunda, por exemplo, voz ativa, e existe uma estrutura superficial, por exemplo, voz passiva. Existe uma transformação da estrutura profunda para a estrutura superficial. Então, uma deixa de existir para a outra existir. Com o tempo, eles vão entendendo que, na verdade, não é uma transformação, e sim uma derivação, porque uma não precisa deixar de existir para a outra existir. Elas podem estar em paralelo, sabe? Não precisam, simultaneamente, elas não precisam deixar uma de existir para a outra existir. Chomsky também explica para nós que existem regras na nossa língua, em todas as línguas naturais. E essas regras, até uma criança de 2 anos consegue utilizá-las na fala. E como ela consegue isso? Por meio da intuição. Nós humanos temos uma intuição em nós, e com ela nós conseguimos, por exemplo, a criança consegue falar de forma que nós, falantes, consigamos entender ela. Bom, dentro dessa intuição, nós também temos a competência linguística. A competência linguística é essa nossa língua interna. Existe a língua externa, que é o nosso desempenho, que é o que vocês estão escutando. Vocês estão escutando o meu desempenho, não a minha competência linguística. Provavelmente a minha competência sobre o assunto gerativismo é muito maior do que a do desempenho. Obviamente eu tento igualá-las, mas é complicado, porque às vezes o nosso desempenho é escasso, mas nós conseguimos desenvolvê-lo com o tempo. Essa nossa competência, que é a nossa língua interna, por que ela não é inata? Por quê? Porque ela depende de um contexto.
Por mais que a nossa língua interna também tenha a gramática universal, que eu vou explicar um pouquinho para vocês mais à frente, ela necessita de um contexto, social, um contexto histórico, enfim, do local onde eu nasci, com quem eu convivi, a competência linguística, por isso ela não é inata, por isso ela não é inata igual a nossa faculdade da linguagem. Já a gramática universal, que está dentro da nossa competência, ela sim é inata. Por quê? Primeiramente, ela é universal. O que nós entendemos como universal? Ela é de todas as línguas naturais. São os princípios de todas as línguas naturais. Ela é uma gramática que vem de fábrica, por isso, inata. São esses conjuntos de instruções que todas as línguas naturais têm. E por que eu coloquei ali que depois vira uma gramática específica? Porque conforme esse nosso contato com os seres humanos, nós acabamos criando uma gramática específica. Por quê? Porque dentro da gramática universal existem princípios e parâmetros. Coloquei até um interruptor aqui para exemplificar para vocês, porque os princípios eles sempre vão estar on na cabeça da criança, sempre vão estar ligados. Vou colocar aqui para cima como se fosse ligado, tá? Os princípios eles sempre vão estar ligados na cabeça da criança, porque são iguais em todas as línguas. Tal como o sujeito existe em todas as línguas. Existe no português, existe no inglês, existe no mandarim, existe no francês, existe em todas as línguas. Mas os parâmetros, quando a criança nasce, tendo esse contato, ela vai sabendo se ela vai ligar ou desligar. Um parâmetro, por exemplo, é o sujeito nulo. O sujeito nulo existe no português, mas não existe no inglês. Por que não? Porque nós, falantes da língua portuguesa, nós temos essa alteração do verbo conforme o sujeito. Quando eu falo comeram arroz, quem comeu arroz? Eles ou elas. Não tem como eu comeram arroz. Não existe essa concordância. Já no inglês, o verbo eat, eu não sei falar inglês, tá? Mas o verbo eat, ele não tem essa alternância conforme os sujeitos. Acredito que somente em um sujeito ele altera, mas nos outros não. Então, como o falante vai entender se você falar it alguma coisa, ele vai achar que pode ser você, pode ser ele, pode ser, enfim, pode ser várias coisas e pode ter essa não informação dada, né? O falante precisa compreender o que você está falando. Por isso, o parâmetro do sujeito nulo, ele pode estar ligado ou desligado na cabeça da criança. E na nossa cabeça, obviamente, quando nós somos adultos, esses parâmetros, eles vão, né, criando teinha, porque sempre vai estar daquele jeito. Por isso que fica mais complicado depois de aprender outras línguas, né? Esse período crítico da língua. Que é a aquisição, depois nós conseguimos aprender, mas a adquirir somente a língua materna mesmo. De forma simplificada, esses são os princípios e os parâmetros dentro da nossa cabeça. É claro que a criança não precisa ter vários parâmetros, ela não vai precisar entender vários parâmetros da língua. Os parâmetros estão interligados, então o sujeito nulo está ligado com que o verbo não altera e todos esses parâmetros vão se ligando sozinhos. Por isso que a criança aprende tão rápido uma língua, né? Porque se tivesse que ligar todas as vezes um parâmetro, ficaria bem complicado. Recapitulando, porque a gramática gerativista realmente é meio complicada. A gramática gerativista, ela tem como conceito a faculdade de linguagem, que é inata, essa nossa capacidade de falar, a capacidade que está dentro de mim desde que eu nasci, de falar e entender uma língua. Dentro dessa faculdade de linguagem, tem como algoritmo um estado inicial, que é a AGU, que é como intimidamente nós chamamos a gramática universal. Essa gramática universal que é de todas as línguas naturais, e ela acaba sofrendo modificações, que acaba trazendo a AGE, que é a gramática específica que eu expliquei para vocês anteriormente. Acaba sofrendo modificações conforme o nosso contexto, esse contato sociolinguístico nosso, e acaba formando a AGE. A competência linguística, ela tem dentro dela o estado inicial e a modificação que ocorre. Então, é a competência linguística, por isso que ela não é inata, porque ela também precisa desse contato sociolinguístico. E quando nós nascemos, nós ainda não temos, nós vamos começar a ter. Como referências, eu tenho aqui o gerativismo, né, o texto do Kennedy, também tem o texto A Introdução à Linguística, a Competência Linguística, e espero que vocês tenham gostado. Também utilizei como referência algumas aulas, na verdade, a maioria das aulas que tivemos em linguagem geral, em linguagem e tecnologia. Espero que vocês tenham gostado da aula e caso queiram o link dos slides, eu também posso passar para vocês sem nenhum problema. E é isso. Tenham uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia.